Tudo bem com você? Eu espero que você esteja em paz, com saúde e esperança para mais esse dia. Posso te fazer uma pergunta? Você já parou para escutar o seu medo? Tente responder a seguinte pergunta: o que é mais importante para mim? O que está sendo ameaçado no meu dia a dia? Em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, os discípulos estão com medo da tempestade. E eles estão com medo de morrer. E eles clamam para Jesus: Senhor, nós vamos morrer. Você tem medo da morte? Mais especificamente, o que você teme sobre a morte? Uma morte dolorosa? Uma morte vergonhosa? Ou você teme o que pode acontecer após a morte? Um julgamento severo da parte de Deus? Pecados ocultos sendo expostos? Ou talvez você tenha medo de perder pessoas amadas. Talvez você tenha medo com relação ao seu filho. Você demonstra preocupação com o seu fracasso. Você sente que a vida do seu filho será difícil e sente o peso disso. Você não consegue protegê-lo de um mundo cheio de comentários desagradáveis, dos desastres naturais, da violência, muito mais. Talvez você tenha medo com relação às finanças, à sua situação financeira. Talvez você tenha medo de não ter o necessário para o sustento. Muitas passagens bíblicas falam desse medo financeiro. Mas observe uma diferença. A preocupação financeira está relacionada ao comer e às necessidades básicas. Nós transformamos isso. E muitos dos nossos medos financeiros estão relacionados a não ter o suficiente para satisfazer os nossos desejos. E outros medos podem existir. Medo sobre a sua reputação, de não ser amado, de não ser aceito. Qual o seu medo hoje? Jesus conhece a nossa fragilidade. Ele conhece os nossos limites. Ele sabe que muitas vezes a vida coloca sobre nós pesos e situações que são assustadoras. E ele esperava, como os discípulos, que em meio à tempestade a fé de seus discípulos os sustentasse. Ele está cuidando de nós. Não tenhamos medo de falar dos nossos medos para Jesus. Ele sempre terá uma palavra que acalmará a tempestade, seja ela externa ou interna. Deus te abençoe.